Vendido pelo Corinthians, Pedro deve se juntar ao elenco do Zenit em janeiro. Meia-atacante faz 18 anos em 5 de fevereiro, mas deve antecipar chegar ao clube na pré-temporada. O meia-atacante Pedro se despedirá do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira, na partida diante do Coritiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Vendido ao Zenit, da Rússia, ainda em julho, ele não se reapresentará com o elenco alvinegro para a pré-temporada de janeiro com o técnico Mano Menezes. Embora complete 18 anos apenas no dia 5 de fevereiro, data em que de fato poderá ser registrado como reforço do Zenit na FIFA, o jogador adianta a sua documentação para poder participar do período de preparação da equipe fora da Rússia. Ele deve se apresentar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em janeiro. Cria do Terrão, o jogador acumula 22 partidas pelo Timão e um gol marcado. Contra o Internacional, na derrota por 2-1 do Corinthians na rodada passada, ele recebeu o cruzamento de Wesley nos instantes finais, mas cabeceou em cima do goleiro no lance que poderia ter decretado o empate. Pedro foi vendido pelo Corinthians por 9 milhões de euros, 46,7 milhões de reais na cotação de junho. Antes dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians negociou 50% com o clube russo e manteve 30% de olho numa transferência futura. Coritiba x Corinthians, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações da 38ª rodada do Brasileirão. Coritiba e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, no Couto Pereira com portões fechados, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já rebaixado, o Coritiba entra em campo pensando em 2024, mas a novidade será a reestreia do técnico Guto Ferreira no Couto Pereira. Ele retornou ao comando do time na partida passada, derrota por 1-0 para o Bragantino, fora de casa. O jogo será com portões fechados por conta da punição do STJD pela briga entre torcedores na partida Coritiba x Cruzeiro, na 34ª rodada. O Corinthians apenas cumpre tabela, pois se salvou do rebaixamento na rodada passada. O alívio não veio em campo, afinal perdeu do Internacional por 2-1 no sábado, mas no dia seguinte os concorrentes tropeçaram e garantiram a permanência do alvinegro na Série A. Com a confirmação também da vaga na próxima Sul-Americana, resta saber se o Corinthians termina o Brasileirão como 12º ou 13º. Onde assistir? Transmissão, Premier. Corinthians, técnico, Mano Menezes. Mano Menezes vai usar a visita ao Coxa para dar rodagem aos reservas, principalmente os jovens formados em casa. São 8 desfalques no total, metade deles por lesão ou suspensão, e a outra metade poupada do último jogo da temporada. A novidade é Fausto Vera, que volta de lesão e deve começar no banco de reservas. Provável Corinthians: Carlos Miguel, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Cantilo, Fausto Vera, Juan Oliveira e Matheus Araújo, Wesley, Yuri Alberto e Romero. Quem está fora? Gabriel Moscardo e Lucas Veríssimo, suspensos, Matias Rojas e Rony, lesionados, Cássio, Juliano, Maicon e Renato Augusto, poupados. Se inscreva para mais notícias.